Companheiros, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao primeiro episódio desta quarta temporada. E como já viram no título, hoje com o apoio da linha Way temos a Honda CRF 300L. De potência máxima temos 27,3 cavalos às 8.500 RPM. O binário máximo são 26,6 Nm às 6.500 RPM. Na travagem à frente temos um disco ondulado flutuante de 256 mm. E atrás o disco é de 220 mm. A suspensão da frente está a cargo da Showa e temos uma forquilha telescópica invertida. Atrás temos braço oscilante e amortecedor com sistema Proline. O pneu da frente é um 80-100, roda 21 e atrás um 120-80, roda 18. O depósito de combustível tem a capacidade para 7,8 litros, se fosse a versão Rally teria a capacidade para 12,8 litros. O consumo estimado pela marca são 3 litros a cada 100 km. O peso em ordem de marcha são 142 kg, se fosse a versão Rally seriam 153 kg. A distância do banco ao solo são 880 mm, se fosse a versão Rally seriam 890 mm. E sem mais demoras, vamos já para test ride. Ora, vamos lá ao test ride, companheiros, portanto quarta temporada. Pá, e começamos em grande. Eu estava mortinho de deitar as mãos aqui a esta menina. Vamos lá, olha o sonzinho. Vamos ao som do escape. Pá, muito bem integrado, bem subido para o off-road, não é? Ter aqui a mochila para trás para ouvirem melhor. Muito fixe, muito fixe. Impecável. Vamos lá, isto que é uma pressa. Pá, a moto é altinha, hein? 880 mm. Portanto, ou seja, 88 cm, já começa aqui a ser uma altura considerável, mas para off-road convém motas mais altas, não é? Sendo que a confiança que dá esta moto é mais até por um bocado do peso, porque ela de facto é muito levezinha. 145 kg ou 142, já nem sei, é por aí. Vocês ouviram ali a minha explicação atrás. Pá, mas de facto isto é uma pena, um peso pluma. Deixa-me lá meter aqui uma abaixo e meter a câmera um bocadinho mais para baixo, acertar aqui os ângulos, para ir aqui tudo direitinho e vocês tirarem o máximo de partido também na imagem que estão a ver. Pá, isto para manobrar é uma maravilha. Obrigado. É uma maravilha. Ora então, paramos aqui no semáforo, isto já é da praxe. Este é o spot da Honda. Quando vem uma Honda, normalmente é neste spot, ou quase sempre, ou sempre. Esta moto tem 16 km, companheiros. 16 km. Ela veio para a minha mão com 10. Portanto, praticamente nova. É um dos gozos que dá esta história do motovlog. É que às vezes temos a sensação, como é o caso, fomos levantar uma moto nova ao stand, não é? Epá, brutal. Vai-nos condicionar aqui determinados testes, porque, como devem perceber, os travões ainda estão por acamar. Epá, olha, toquei aqui na buzina. Os travões ainda estão por acamar e os pneus idem aspas. Estes pneus são cardados, isto para Alcatrão não é propriamente o ideal, mas o conceito desta motinha, portanto, é um conceito que é para tu utilizares no dia-a-dia, nos teus trajetos diários, vais de casa para o trabalho, por aí fora, sobretudo nas grandes cidades movimentadas, com muito trânsito. Isto, como tem uma caixa curta, desenrasca-se muito bem, ainda por cima é levezinha, para andares ali no meio da confusão do trânsito. Uma máquina ideal, ok? Ideal, para andar ali mesmo no meio da confusão. E depois tem uma cesta longa para quando fazes um percurso, mesmo uma autoestrada, no fundo vais a rolar em cesta, porque a cesta é mais longa, a relação de cesta é mais longa. Estamos aqui no empedrado para testar aqui já o conforto da menina. A suspensão é excelente. Aqui neste empedrado
muito bem, porta-se muito bem. Não sei como é que se vai comportar em terra, mas ela é feita para a terra, portanto deve-se comportar lindamente. Claro que estas suspensões não serão topo de gama, com umas suspensões topo de gama irão fazer um off-road mais em condições. Como é óbvio, isto é tudo, vem tudo stock. Já sabem, quando querem melhorar as coisas, sobretudo quando querem dar determinado tipo de utilizações, às vezes têm que abrir mais um bocadinho os cordões à bolsa. Mas para mim, pelo que eu estou a ver, chega e sobra para as minhas aptidões com o off-road, chega e sobra. É tudo muito simples aqui com esta máquina, super intuitiva. Só para vos começar já aqui a descrever os punhos. Portanto, aqui corte de corrente, 4 piscas, aqui é o start, travão da frente, deixa lá ver, não é regulável, não me parece que seja regulável. Temos já aqui um bocadinho de trânsito, vamos já testá-la aqui à frente e tudo. Buzina, máximos, médios, para fazer aí o passe terão que alternar mesmo aqui. Portanto, o pisca direita e pisca esquerda será aqui. Deixa-me lá ver como é que isto passa. Isto é muito estreitinho, é fixe. Epá, isto dá uma confiança incrível, sobretudo porque ela realmente é levezinha. Olha para isto a manobrar aqui. Companheiros, isto não é para fazer, já sabem, sou eu a testar a máquina, ok? Já sabem que é a linga-linga do costume. Já conhecem o canal e já sabem que o meu conselho é que não o façam, ok? Sou eu a testar. Portanto, já percebemos que ela aqui no meio do trânsito, realmente, é o que diz a Honda, e diz muito bem, que ela para esta utilização diária, vai suportar lindamente. Eu levo aqui os máximos, já os cortei. Companheiros, a embreagem é deslizante, ok? A embreagem é deslizante, portanto evita com que, numa redução brusca de caixa, que a roda de trás bloqueie. A caixa de velocidades, é uma maravilha. Estão a ver o pedal aqui da engrenagem das mudanças? É muito pequenino, mas dá um jeito incrível. Eu pensei assim, olha, ainda por cima venho com as botas de moto, pensei assim, não me vou ajeitar. Tem só um toquezinho. Companheiros, é um espetáculo, nem dás por ela. E a caixa é manteiga. As caixas da Honda de facto são muito boas. Aquilo que eu tenho testado. Deixa-me lá safar aqui. Ir aqui atrás deste companheiro, que ele é que sabe como é que é, ele é que está habituado. Estava-vos a falar do conforto das suspensões, portanto, aqui para a cidade, vais aqui na boa mesmo. Lá está, off-road não sei, mas aqui na cidade andas lindamente. Em relação ao banco, o banco é firme para caraças. É mesmo muito firme, é durinho, companheiros, é durinho. Não estejam à espera de se sentarem aqui num banco super molinho, porque não é tipo pau, ok? É realmente um pau, só que é para o conceito que esta máquina tem, e uma máquina que é talhada, esta está na categoria das aventura, pelo menos é lá que a Honda a tem metida. Portanto, é uma moto de aventura, mas uma moto que está mesmo destinada a fazeres off-road, normalmente não tem o banco muito molinho. Já é hábito. Não sabemos se este autocarro vai cortar a curva ou não vamos arriscar. Ainda por cima uma menina tão nova, olha, está agora 20 km aqui, olha, estão a ver, companheiros, espetacular. Average, portanto, quilómetros por hora, ok, este average é a média de velocidade que a moto tem andado. A moto está mesmo novinha. Muito simples aqui o display, portanto aqui tem o fuel, conta rotações, aqui a velocidade a que vamos, mudança engrenada,
aqui temos o odómetro, aqui neste caso está selecionado para a velocidade média que a moto tem andado. Carregando aqui, vou carregar aqui em cima a ver se ela deixa mudar, exato, trip A, vamos mudar para trip B, eu fiz um reset antes de sair ali do sítio que fiz a apresentação, vamos carregar novamente, isto creio eu que é o tempo que a moto já andou, portanto serão 8 minutos e 1, ou seja, isto é no fundo o número de horas, minutos e segundos que esta moto já andou, pelo menos é a ideia que me dá, é como as motas de motocross no fundo. Vamos andar outra vez e temos novamente o odómetro, ok? No botão de baixo, já lá vamos, ora, eu tenho que ir com atenção aqui ao autocarro, tudo bem que vamos muito devagarinho. Ora, no botão de baixo, aqui diz que está a fazer 3.7 litros aos 100, a moto, portanto, a marca estima em 3 litros a cada 100 km, mas a moto, não, é como vos digo, está a 21 km, portanto está tudo a acamar, é normal que as motas ao início, antes de atingirem os 1000 km, aquele período que estão a fazer a rodagem, que gastem sempre um pouco mais. Olha ela a passar aqui, muito bem, aqui na lomba passou, que foi uma maravilha. Isto está aqui a pingar, isto já começa a ser um clássico, já com a última moto que eu vim aqui, também começou a pingar nesta zona, é o clássico. Aqui 0,7 litros, isto deve ser, será que é o consumo instantâneo? Não sei, 0,7 litros, ou então é o combustível que a máquina tem, não sei companheiros, vocês os que sabem, por favor metam aí nos comentários o que é isto, ok? Vamos lá carregar outra vez, a ver se eu conseguia sair daqui. Ok, e já temos aqui a velocidade média novamente. Ora, parece que já deixou de pingar. Vamos lá ver se a gente consegue fazer isto com pompa e circunstância. Há bocado, quando vos estava a falar nos comandos todos, falei-vos nos punhos, mas esqueci-me de referir que isto tem aqui o botãozinho para desligarem o ABS, sendo que só desliga o ABS traseiro, que para mim é perfeito. Eu acho que o ABS que há que desligar é o traseiro, porque a roda da frente, se te assustas num off-road qualquer e se vais ao travão da frente com mais força, a roda da frente, quando sair, nunca mais ninguém a agarra. Portanto, desculpem-me os prós do off-road, se acham outra coisa, com certeza vocês é que estarão certos, porque vocês é que percebem disto, mas no meu entender, o ABS que se deve desligar num off-road é o traseiro. A traseira é que tu vais a travar de forma a roda derrapar e tu conseguis controlar a moto. Quando a roda da frente sai, não há ninguém que a agarre. É aquilo que eu acho. Só isso. Ok, companheiros? Vamos lá então testar a travagem e a seguir já testamos a aceleração, sendo que com aquelas condicionantes que eu já vos expliquei, a máquina é novíssima. É como se eu tivesse ido buscar ao stand uma máquina com 0 km, tinha 10, ok? Vamos pôr isto aqui nos 60 km/h em sexta. Vamos lá isto, vou ao travão da frente. Ok, isto vai travar como caraças, vai travar muito bem, porque se isto com os travões por acamar se travou desta forma, imagino com os travões já queimadinhos. De certeza absoluta, companheiros, que isto trava, que é um espetáculo, ok? É como vos digo, se travou agora assim, quando eles estiverem acamados, vai travar realmente muito bem. Senti que a suspensão afundou bastante. É uma máquina que está preparada para o off-road, portanto suspensões que afundam com mais facilidade, normalíssimo.
Vamos então meter novamente aqui em sexta e vamos ao travão de trás. Aqui vamos meter nos 60 km/h, mesma coisa. Ora, 61 também pode ser. Vou ao travão de trás. Ok, muito bem. Engraçado que eu senti o travão de trás a derrapar um pouco. E o ABS vai ligado. Deixa-me lá carregar aqui constantemente a ver se eu consigo desligar ou se tenho que parar a máquina para o desligar. Devo se calhar ter que parar a máquina. Deixa-me lá parar aqui. Deixa-me lá parar. Não vem nenhum atrás. Deixa-me lá parar. A ver se ela... Como é que ela desliga? Aí está. Assim é que está desligado. Vamos lá experimentar o travão com o ABS traseiro desligado. Vai ter que ser muito controlado, não é? Mas eu senti mesmo que a roda derrapou. Não percebi porquê. Não percebi mesmo porquê. Vamos lá, sexta, 62 km/h. Vamos a isto. Assim é que derrapa mesmo, ok. Assim é que derrapou mesmo. Eu deixei a moto abaixo. Ok, aquilo deve ter sido impressão, como são pneus cardados e são novinhos. Estão cheios de goma, cheios de goma. Aquilo foi de certeza a goma do pneu que deslocou um bocadinho. Como travão de trás cumpre bem, como vos digo, a moto é nova, não posso ter uma avaliação concreta, mas creio que vão ficar muito bem servidos com estes travões, companheiros. É a ideia que me dá, sem dúvida nenhuma. Vamos então pôr isto aqui em terceira. Ora, a terceira vai aqui às 5.000, rotativa, ela é mesmo rotativa. Vou dar aqui um gás. Muito fixe, muito fixe. Muito fixe. Não tem grande disparo, mas para o que é, para aquilo que é concebida, impecável. Impecável, muito fixe. Eu vou ver se ativo já aqui. Não, agora terei que parar novamente. Deixa lá parar para ligar novamente o ABS. Vamos ficar a primeiro, já está, ok? Eu levo o ABS ligado. Muito bem. Portanto, a máquina ainda está realmente muito presa. Não tem um disparo por aí além. No fundo, arredondando, aquilo são 26,6 Nm, não é? Às 6.500. Não vamos esperar que seja uma máquina com um disparo incrível, ok? Mas dentro daquilo, para aquilo que é concebida, como eu vos digo, sentes que é uma máquina bastante equilibrada. Digamos que é isso, é uma máquina equilibrada. Pronto, quando vão em altas, lá mesmo a bater em cima, são 27,2 cavalos, creio que é isso. Portanto, às 8.500 não terão assim uma potência enorme quando vão em altas, mas é como vos digo, é uma máquina sobretudo equilibrada. E é uma máquina que vocês correm o mundo inteiro. Isto está de facto aqui muita areia, muita areia. Eu não gosto de nada. Olha, safa-se bem, safou-se muito bem. Safou-se muito bem ali em cima da areia e estava pouco profundo, hein? Foi direitinho, não chateou. Mas estava-vos a dizer, isto é uma máquina que consegue andar a volta ao mundo, como devem calcular, não é? Tem a grande Norali do canal Itchy Boots, para mim a melhor motovlogger do mundo, ok? Sem dúvida absolutamente nenhuma. Norali, se estiveres a ver, tu és mesmo um espetáculo. Se não estiveres a ver e se alguém te levar esta mensagem, pelo menos sabes que há um Tuga que adora as tuas cenas. São dois, porque a minha mulher é tua fã também. Fazes muitas vezes parte do nosso serão a seguir a jantar, que papamos para aí 2 episódios assim de seguida. Vou na temporada 7, deixa abrir aqui um bocadinho que está a ficar embaciado.
vou na temporada 7, que é esta última, agora interrompida pela queda da nossa Norali. Mas é mesmo um canal que vale a pena ver. Um canal pequenininho aqui na Tuga, aqui o do Caracha, a recomendar. Ichibutsu com a grande Norali, espetáculo. Vejam, subscrevam, vejam. Ela tem poucos subscritores, portanto por isso é que eu estou a fazer este apelo. Anda aí à volta dos 2 milhões. Olha isto a passar aqui na raiz das árvores, tão bom. Portanto vejam. Olha, e quero desde já agradecer ao Arthur, ao Paulo, ao Rui da linha Way, pela cedência desta motinha. Maravilha, maravilha. Eu já andava há muito tempo para lhe deitar os garfos e achei que tinha que ser numa ocasião especial, e então é aqui mesmo na inauguração da 4ª temporada. Obrigado, companheiros, por estarem desse lado, por subscreverem, por comentarem, por darem like, por se manifestarem. Companheiros, muito obrigado. Já sabem que há aí uns vídeos que aparecem primeiro para apoiantes. Todos esses vídeos não precisam de pagar absolutamente nada, porque todos esses vídeos vêm a público, ok? Portanto não precisam de pagar absolutamente nada para os verem. Está primeiro para apoiantes, porque há apoiantes que, agradeço do fundo do coração, também porque subscrevem o canal e apoiam o canal financeiramente. Vocês podem o fazer também se quiserem, mas não precisam, ok, companheiros? Um grande apoio já é o estarem desse lado a ver este vídeo. Agradeço do fundo do coração, a todos, pelo apoio pago ou não pago, só o facto de estarem aí, agradeço do fundo do coração. Se puderem dar um like no vídeo, se puderem comentar o vídeo, agradeço-vos mais ainda. Companheiros, obrigado mesmo. E obrigado, linha Way. Portanto, vamos testar aqui só mais um bocadinho de aceleração, e eu queria perceber esta história disto ter uma caixa mais curta e depois uma sexta mais longa. Portanto, vamos aqui em primeira, segunda, é mesmo curtinha, terceira, quarta, quinta, sexta, e agora a sexta é rolar. Exatamente, é isto mesmo. É mesmo o que a Honda diz, é uma caixa curta de primeira à quinta, e a sexta será uma sexta mais longa, ok? Portanto, tudo o que está no site corresponde. Confirmo, selo do Caracho, que é verdade, ok? É mesmo, a sexta é longa. Não nos vamos alongar muito mais com este test ride. Eu sei que poderia ir para a terra. Eu tenho sempre muito receio de levar as máquinas para a terra quando não são minhas, ok, companheiros? Não me levem a mal, mas embora os stands nos deem algum suporte por trás, que assegurem determinadas coisas e que nos façam sentir seguros, não me sinto muito à vontade, porque para levar a máquina para a terra, embora esta eu levasse na boa, companheiros, uma das facilidades desta máquina é que é muito levezinha, portanto eu levaria para a terra, e com certeza não, quase certeza que não teria problema nenhum, mas não arriscando, porque eu tenho muito respeito por quem me empresta as máquinas, e não quero chegar lá com, ainda por cima, uma máquina que fui lá buscar com 10 km, chegar lá com a máquina arriscada, não vou levar. Claro que haverão aí comentários, e estejam à vontade para o fazer, haverão aí comentários a perguntar-me: preferes esta ou preferes aquela? Sobretudo relativamente a um modelo muito popular, um modelo que está agora muito na berra, não é? Companheiros, mas não há assim, podem perguntar nos comentários, logo verão a minha resposta, estão à vontade para o fazer e depois verão a minha resposta. Mas aviso-vos já, são máquinas diferentes, ok, companheiros? Vamos aqui a conclusões finais.
o que é que eu gosto na moto e o que é que eu gosto menos. Isto é uma moto, como vos digo, podem utilizar no dia a dia, para um dia a dia, pá, nada, mesmo nada a apontar. Pá, companheiros, vão com isto perfeitamente na boa, já sabem que o banco é duro para caraças, é mesmo pau, mas é o que é, é o que é. Depois podem levar para a terra e para isso convém este banco ser um bocadinho mais para o reginho. Passageiro aqui atrás, pá, não pensem muito nisso, pá, que eu não aconselho mesmo levarem aqui passageiro, porque vai sofrer como o caraço. Vai sofrer mesmo muito. Não leva, companheiros, o banco é assim estreitinho, pá, toda ela dá aqui um encaixe perfeito. Uma coisa que eu ainda não experimentei, estou agora a experimentar, é a máquina em pé. Pá, vou aqui com os braços um bocadinho mais para os esticados, se fosse um bocadinho mais levantado, pá, não se perdia nada. Para a minha altura, 1,80 m, precisava que o guiador viesse aqui um bocadinho mais para cima, ok, companheiros? Era um bocado por aí. Mas pronto, é pá, fazer um pequeno percurso até faria, deixa lá ver. Não, na boa, fazia. Claro que, pá, com o guiador um bocadinho mais subido faria melhor. Este travão também precisava, o travão da frente precisava de vir aqui um bocadinho para cima para ficar ajustado a mim, e a manete de embreagem também um bocadinho para cima, ok? Coisas contra, o que é que eu terei contra? Companheiros, epá, esta máquina é concebida para aquilo que é. Epá, há muitos que dirão, porque tem aqui o fio aqui à frente. Eu sei que já houve, pelo menos já vi uma vez um vídeo que falavam nisso. Epá, eu vejo perfeitamente bem aqui o display. Na boa. O display, podia ser mais bonito, podia, é um facto, podia de facto ser mais bonito, mais atual. Mas isto tem aqui tudo, basicamente tem tudo. Há bocado esqueci-me de referir, tem aqui as horas também, ok? É o que é. Isto é uma máquina, sobretudo quem compra isto é porque quer fazer um pouco de off-road, senão não faz sentido. Ou pelo menos um bocadinho de aventura, ok? Será ótima para andar em estradas nacionais. Fechar aqui que está a ficar outra vez muito vento. Será ótima para andar em estradas nacionais. E depois entrar por uns trilhos. Mas pronto, percursos, podem fazer percursos longos, já sabem que vão mais cá em baixo, ok, companheiros? Uma velocidade mais reduzida, que isto não é para andar em grandes velocidades, mas podem fazer grandes tiradas, como já vos disse, a Norley é a prova provada que isto dá para correrem o mundo, ok? Mais coisas que poderei ter contra. Epá, eu creio que as luzes são todas portanto, não são em LED, ok? Eu poria luzes em LED nisto. Epá, a visibilidade é outra, é logo outra coisa. Epá, com certeza. Os piscas podiam ser mais bonitos, são aqui uns grandes calhamaços, mas é o que é. Poderiam mudar os piscas. O bacalhau aqui de trás também é um bocadinho pouco comprido, a mim não me faz muita confusão. O bacalhau onde levam a matrícula, mas aquilo tem um sistema, creio eu que são 3 parafusos, que retiram aquele bacalhau e podem pôr um mais curtinho, porque a Honda já deixou isto preparado de forma a não terem que tirar uma grande parte, tiram só o bacalhauzinho. Isto está mesmo a ficar, se calhar leva aqui a câmara pingada, mas é o que é. Já começa a ser um clássico vir para aqui e estar a chover. Não tem proteção aerodinâmica, é normal nestas motas que estão mais preparadas para tu fazeres off-road, não terem assim muita coisa a atrapalhar. Uma proteção aerodinâmica dava jeito, sobretudo se fores para uma autoestrada. Isto aqui deve estar de facto muito molhado. Eu vou arriscar, mas vou mesmo muito devagar. Hoje nem vos falo aqui das curvas, isto é roda 21, como vocês sabem eu adoro curvar com roda 21,
mas não vou mesmo arriscar muito porque os pneus estão cheios de goma e combinação de goma com estrada molhada, companheiros, é para esquecer, não dá mesmo, vou aqui mesmo muito devagarinho, não vou aldear de selas, vamos com muita cautela mesmo. E pronto, companheiros, basicamente é isto. Já fiz o gosto ao dedo, já experimentei uma CRF 300L e estou mesmo muito feliz por isso. Pá, está-me a dar um gozo incrível, é uma máquina para ir com tranquilidade. Quero ver se a testo mais à frente, quando ela já tiver mais uns quilómetros, e, epá, para lhe poder dar um gás mesmo a sério e para poder fazer uma travagem e atestar que os travões vão ser aquilo que me parece a mim que serão excelentes. Epá, é uma máquina levezinha, portanto isto só tem que travar bem. Uma coisa que estou a notar é que este motor aquece aqui um bocadinho, aquece, com a impressão minha, aquece um pouco, aquece, tranquilo, hoje não está calor. Se fosse um dia de calor, logo vos diria se é demais ou não. Agora vou aqui tranquilo, vou é com muita cautela, porque eu tenho de facto muito receio destas curvas molhadas, com estes pneus cheios de goma. Epá, esqueçam, é mesmo, quero levar a moto direitinha e entregar à linha Way, que mais uma vez agradeço toda a disponibilidade e todo o apoio que tem dado ao canal. E companheiros, falta aqui a despedida do costume, não é? Ser feliz, porque isto é do caraço. Grande abraço, companheiros.